Oi, pessoal, tudo bom? Eu quero fazer e propor uma reflexão sobre uma notícia triste e preocupante que a gente recebeu essa semana, que é a confirmação do teste, né, positivo para o coronavírus do presidente da Câmara de Atibaia. Antes de eu refletir sobre esse assunto, eu quero desejar pronta recuperação para ele. Tenho certeza que ele vai se recuperar tranquilamente, sem grandes problemas. Ele é um rapaz jovem e cheio de energia. Então, desejo tudo de melhor para ele nessa trajetória aí. Mas essa é uma notícia que preocupa bastante. Se a gente observar, as duas maiores lideranças políticas da cidade, que são o prefeito e o presidente da Câmara, testaram positivo para o coronavírus, né? Esses dois fatos isoladamente não dizem muita coisa, mas se a gente observar o comportamento das nossas lideranças, aí eu não estou falando só dos dois, eu estou falando das nossas lideranças em geral, então, por exemplo, os demais vereadores da nossa cidade, se a gente acompanhar o comportamento desses nossos líderes, a gente vai ver que existem algumas incoerências, tá? Se vocês quiserem acompanhar, por exemplo, as ações e atividades dos nossos 11 vereadores, basta entrar no site da Câmara de Atibaia, vocês vão ver quem eles são, e aí facilmente vocês encontram eles nas redes sociais, tá? E aí o que a gente vai perceber acompanhando o dia a dia desse pessoal? E aí não são todos, tá? Eu não estou falando de todos, mas estou falando sim de uma maioria, de uma grande maioria. A gente vai perceber que frequentemente eles estão indo para a rua, né, e muitas vezes em ambientes com aglomeração, para realizar atividades que não são essenciais. Tá? E aí, de novo, eu não estou dizendo que eles só fazem atividades que não são essenciais, mas estou dizendo que em muitos casos eles estão indo fazer atividades que não são essenciais, contrariando orientações do próprio poder público, né? Com decretos, determinando isolamento social, determinando distanciamento, e, enfim, então, são comportamentos que não condizem com o que eles mesmos propõem para nós, né? Eu listei algumas dessas atividades para a gente refletir um pouco sobre elas. Então, por exemplo, a gente teve vereador fazendo reunião partidária presencialmente, a gente teve vereadores fazendo reunião com o presidente de sindicato, visita para acompanhar uma operação de tapa-buraco, visita para acompanhar o asfaltamento de uma rua, evento de inauguração do asfalto do Retiro das Fontes, evento de inauguração da estação do Caetetuba, a solenidade do aniversário de Atibaia, visita para a limpeza do córrego Onofre, enfim, e assim vai. Eu não estou dizendo que essas atividades não são importantes, tá? Eu só estou dizendo que neste momento de pandemia, de isolamento social, talvez existam outras formas da gente fazer isso. Por exemplo, online. Então, assim, um vereador quer acompanhar o trabalho de tapa-buraco numa rua qualquer que seja, ele pode muito bem solicitar que a empreiteira envie fotos, tá? Eu quero fazer reunião partidária. A reunião partidária já está homologada pelo TSE para que seja feita de forma online, ok? Nós da Rede Sustentabilidade, por exemplo, estamos fazendo reuniões só online, tá? Então, assim, isso me faz pensar, quem são essas nossas lideranças que deveriam estar nos dando exemplo e, na verdade, estão colocando a população em risco, né? Outros vereadores que estão na rua com frequência, volto a dizer, não são todos. Acompanhem os seus vereadores que vocês vão ver que não são todos. Mas outros vereadores que estão na rua com frequência podem ter sim contraído o coronavírus e a gente não sabe porque eles não apresentaram sintomas e, consequentemente, não realizaram testes. Tá? Então essas nossas lideranças podem estar colocando outras pessoas em risco, né? Podem estar fazendo o vírus circular. Até recentemente a gente fez uma live com um médico e ele falou uma coisa super interessante. Ele diz o seguinte: olha, o vírus não anda sozinho. Quem anda somos nós, os portadores do vírus. A gente é que faz o vírus circular. Tá? Então eu fico sinceramente decepcionado com essas nossas lideranças e sugiro quem tenha tido contato com algumas dessas pessoas que estão frequentemente na rua, né, e aí estou falando dessas nossas lideranças, sugiro que fique atento. Tá? Se sentir algum sintoma, vá imediatamente para o hospital para realizar um teste. A gente tem exemplos, por exemplo, de empresários. Os empresários estão deixando seus funcionários em casa e sem ter que fechar os seus negócios. É óbvio que não são todos os negócios, que é possível trabalhar de casa, mas basicamente atividades de escritório estão sendo realizadas de dentro de casa, usando as tecnologias para isso. Né? A própria Câmara dos Deputados do Brasil está fazendo sessões online. Né? A Atibaia optou por fazer reunião presencial, não tem nenhum problema quanto a isso, existem protocolos de segurança. Essa sim é uma atividade essencial que um vereador tem que fazer presencialmente, porque assim determinou o poder público. Né?
mas diversas audiências públicas estão sendo realizadas via online, via virtual. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer e queria propor para que você faça também. Quem que são as minhas lideranças? O que que elas estão fazendo? Eles estão dando exemplo? Né? Veja quem você votou em 2016 e verifica se ele está te dando um bom exemplo, se ele está dando um bom exemplo para a sociedade, e se não tiver, é importante cobrar isso dele. Tá? Então, me causa estranheza nesse período de pandemia, todos esses vereadores, eu não estou aqui citando o nome propositalmente, tá? Mas me causa estranheza esse pessoal estar na rua fazendo esses movimentos num período de pandemia e num período muito próximo das eleições. Né? Me faz pensar, será que tem alguma outra motivação? O que é tão urgente assim que precisa estar na rua aglomerando e colocando outras pessoas em risco e colocando a si em risco também? Tá? Era essa a reflexão que eu queria propor. Eu não me apresentei no começo do vídeo, mas eu sou o Léo Spadoni, eu sou pré-candidato a vereador em Atibaia esse ano pela Rede Sustentabilidade. Se você quiser me procurar em outros canais, eu tenho uma página no Facebook, eu tenho um perfil no Facebook, eu tenho um perfil no Twitter, eu tenho uma página, um canal no YouTube também, tenho o meu perfil no Instagram e também estou sempre à disposição para conversar via virtual, por reuniões virtuais ou pelo WhatsApp. Legal? Obrigado.